Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José de São José, sou professor associado na Universidade do Algarve, na Faculdade de Economia. Tenho muito gosto em estar aqui hoje a moderar esta sessão do ciclo de Ciências Sociais à Conversa, que é uma iniciativa do SIX Nova, e hoje tem o título de Dilemas e Questões Éticas em torno da violência contra as pessoas idosas. Gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Teresa e pela Catarina para estar aqui a moderar esta sessão hoje. E como disse, portanto, o tema é o da violência contra as pessoas idosas, interligando com as questões éticas e com os dilemas que se colocam no que respeita a este tema. Todos nós saberemos que a questão da violência contra as pessoas idosas é um fenómeno bastante prevalente, não é? Dados da OMS, a nível mundial, dizem que 1 em cada 6 adultos mais velhos são vítimas de violência ou de abuso, mas apenas uma em cada 24 situações de violência é que são reportadas. Portanto, há aqui, digamos, um déficit de reporte para situações de violência que afetam as pessoas mais velhas. Em Portugal, temos alguns dados relativamente recentes. Há um estudo feito pela Isabel Dias e por outros colegas, com dados referentes a 2017, nos mostram que 23,9% das pessoas idosas reportaram ter sido vítimas de abuso. E o tipo de abuso mais prevalente foi o psicológico, com 19,9%. Portanto, é um problema prevalente, como eu comecei por dizer, é um problema muito relevante, é um problema de saúde pública, com consequências bastante negativas, podem até ser bastante acabar por ter desfechos trágicos, não é? E, portanto, é um problema realmente bastante importante do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico. As situações de violência colocam dilemas éticos e colocam dilemas aos profissionais, por exemplo. Os profissionais têm os seus códigos de deontologia e há princípios deontológicos que devem observar, como o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o da justiça, etc. E, por vezes, para, digamos, agirem de acordo com os superiores interesses das pessoas mais velhas, por vezes ficam perante um dilema de ter ou não que violar algum destes princípios éticos. Mas, por sua vez, a violação dos princípios éticos pode entrar em choque, digamos assim, com as leis, não é? E com os direitos da própria pessoa idosa, como, por exemplo, a questão da confidencialidade e do consentimento. Portanto, bom, há aqui, digamos, pano para mangas para falarmos, de facto, aqui em torno desta temática, e para isso temos hoje aqui presente duas pessoas que são especialistas na matéria, como, por exemplo, vou começar por apresentar Ana Paula Gil, que é doutorada em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora no SIX Nova e é professora auxiliar no Departamento de Sociologia da FCSH da Universidade Nova de Lisboa. Tem desenvolvido atividade de investigação nas áreas do envelhecimento e das políticas sociais, família, relações intergeracionais e saúde pública. Temos também a companhia da Maria Irene Carvalho, que é professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é investigadora integrada no Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e os seus interesses de investigação centram-se em torno das questões do envelhecimento, políticas
e cuidados e questões éticas. Muito bem, feitas as apresentações, eu iria começar por lançar então aqui alguns tópicos para debate, e se calhar começaria por colocar a questão, talvez mais à minha colega Ana Paula Gil, sobre uma questão mais conceptual, visto que é importante, quando falamos de violência doméstica, sabermos bem de que é que estamos a falar, até porque é importante isso para identificarmos o problema, não é? E para posteriormente podermos atuar sobre o problema, não é? E, portanto, Ana Paula, começava por te perguntar de que é que falamos quando falamos de violência doméstica, e também aproveito já também para te colocar outra questão que tem a ver com a real dimensão do problema. Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em particular à Catarina e à Teresa o convite, e é com muito gosto que estou aqui para situar e para responder ao desafio que o José, que também agradeço a moderação. Nós temos que distinguir quando analisamos a problemática em torno da violência contra as pessoas idosas, a violência que é cometida em contexto familiar, e para além do estudo da Isabel Dias, em 2014 eu tive a oportunidade de fazer parte de uma equipa e coordenar um projeto que tentou estimar a prevalência na população portuguesa, e na altura aquilo que apontava era para uma preponderância da violência psicológica e financeira em contexto familiar. Após isso, aventurei-me, que é mesmo, aventurei-me a perceber a violência institucional, e que tem alguns aspectos semelhantes, mas também fatores de risco completamente opostos. De modo a responder como definir a violência, no fundo é todo o ato, toda a conduta que, ou a omissão de uma ação cometida contra a pessoa idosa, e que pode comprometer a integridade física, psicológica, o bem-estar e, no fundo, a dignidade da pessoa idosa. E isto inclui não só a privação, no fundo, o respeito pela autonomia do outro, os cuidados inadequados, por exemplo, para responder a atividades da vida diária, a questão da contenção física, a questão da contenção química, isto em meio institucional. Por exemplo, submeter a pessoa também a condutas de âmbito mais psicológico, gritar, humilhar, ignorar, tudo isso. Dos estudos que têm existido, e têm existido na Europa alguns estudos de prevalência que procuram estimar, a Organização Mundial de Saúde aponta que a violência institucional é superior comparativamente à violência doméstica cometida na esfera da família, e há uma estimativa de 10%, e há alguns estudos também que me permitiram perceber quais são os fatores de risco. E os fatores de risco para a violência institucional nós podemos tipificar em 3 grandes tipos. Os fatores que dizem respeito aos aspectos organizacionais, têm a ver com a cultura organizacional, a liderança, a comunicação, a gestão de equipas, e também a nível profissional, as condições de trabalho, a formação, todos estes aspectos que se referem ao exercício da profissão de cuidador, bem como também fatores de risco relativos à população idosa, que nós sabemos que existe a população idosa hoje é uma população que denota fragilidades, quer em termos físicos, quer em mentais. Eu posso falar um bocadinho sobre a pesquisa que eu fiz, que teve várias fases, para se perceber um pouco e para responder à questão do José, qual é a dimensão do problema.
Digamos que eu saiba, em Portugal nunca houve um estudo de prevalência contra a violência, uma amostra aleatória da população portuguesa que reside em estruturas, mas em 2016 eu parti de uma base de dados que tive acesso através do Instituto da Segurança Social que contabilizava 3.685 denúncias, ou seja, pessoas que denunciaram situações de violência em estruturas residenciais. E na altura eu tive a oportunidade de tratar essa base de dados que incluía todas as denúncias desde 2009, quando houve uma informatização dos processos, até 2016. E o que é que nós concluímos? Que eram denúncias, sobretudo, do setor lucrativo, fundamentalmente lares sem licença de funcionamento, sem alvará. Eles estavam situados muito na área metropolitana de Lisboa, no norte e no centro, que também existe uma maior preponderância destas estruturas, e os grandes problemas diziam respeito às condições de segurança e à questão também da situação legal e as questões dos recursos humanos. E, embora tivesse este trabalho, foi um trabalho exploratório, foi muito útil porque perceber que existem diferenças entre o setor lucrativo e não lucrativo, mas o setor não lucrativo, que estamos a falar das IPSS, também tem problemas, existem denúncias relativamente quer às condições de segurança, quer às condições de rácios de pessoal. Este trabalho exploratório permitiu-me também, através do NVivo, criar uma tipologia de condutas que me permitiram medir, ou seja, para responder à questão qual é a dimensão, que tipos de condutas. Então, desse trabalho exploratório, que nós não podemos, obviamente, generalizar, os grandes problemas nas instituições são a negligência e a violência psicológica, a omissão de cuidados de saúde, cuidados, por exemplo, de higiene, vestir, nutrição, portanto, situações de desnutrição, desidratação, sobremedicação ou submedicação. Portanto, este método permitiu-me identificar, foi muito útil para a segunda fase. E a segunda fase, o que é que coincidiu? Eu fiz um trabalho situado numa área, num município da área metropolitana de Lisboa, implicou 16 estruturas, setor privado e também IPSS, permitiu durante um ano estar em 16 estruturas, fazer observação das rotinas dos cotidianos, permitiu fazer 120 entrevistas a pessoas idosas, permitiu-me fazer entrevistas a diretores técnicos, dirigentes e também auxiliares da ação direta, bem como um questionário, de modo a que estimar estas condutas. De uma forma muito geral, eu identifiquei vários problemas que se agudizaram. Este trabalho foi feito antes do Covid e o Covid veio colocar a nu todas estas problemáticas. Que problemáticas é que eu destacaria para também responder à questão dos fatores de risco? Condições de trabalho, portanto, muita sobrecarga laboral, rácios desajustados. Reparem, um prestador para 9 pessoas idosas. Rotatividade, turnos rotativos, abandono precoce, burnout, falta de formação, não reconhecimento da profissão de trabalho de cuidados e, portanto, obviamente que isto vai ter implicações na qualidade dos cuidados, mas também no próprio prestador, em termos de saúde física, mental, burnout, tudo isso. Outro problema que eu assinalaria e que permitiu também, através dos vários instrumentos, a questão do conflito organizacional e laboral. Ou seja, no fundo, a cultura organizacional muito fechada, muito pouca comunicação, lideranças frágeis, falta de supervisão técnica, o não reconhecimento, todos estes fatores vão
contribuem para a ocorrência da violência. Quer as metodologias mais qualitativas, e estou a falar, por exemplo, nas entrevistas, permitiram também perceber que tipo de condutas. Algumas delas eu tive a oportunidade de observar, outras foram relatadas. Estamos a falar, por exemplo, do tipo de linguagem, a infantilização, os movimentos bruscos, os gritos, o ignorar a pessoa pedir ajuda e a pessoa ser ignorada, a colocação forçada de fraldas, enfim, a punição, sistemas de punição, uma alimentação muito baseada em fritos, em hidratos de carbono, obviamente que isto sem movimento, sem exercício físico, tudo isto vai ter implicações nos cuidados e num problema que existe nas instituições, que é a obesidade das pessoas idosas. Pronto, isto, digamos, foram algumas das problemáticas que eu identifiquei em números. Obviamente, o estudo foi situado, não posso extrapolar para a realidade nacional, mas consegui identificar dois tipos de problemas graves, que foram, e que os estudos de prevalência procuram também sistematizar, a violência que é observada, a violência que é cometida, ou seja, eu assumo que cometo um determinado ato, e a violência sofrida também, que os prestadores também estão sujeitos a formas de violência. E aqui, dentro da observada, o que é que os prestadores de cuidados me diziam? O grande problema são as condutas de violência psicológica, é o gritar, o ignorar, o não respeitar a privacidade do outro, e isto foi estimado em 49%. Dos 150 prestadores que foram alvo de inquérito, 36% identifica no seu dia-a-dia negligência, ou seja, a omissão em atividades de higiene, o vestir, os cuidados também do formais pessoal. A questão, que é um problema que se calhar importava discutir, a questão da contenção física e a contenção psicológica. E estes atos observados eram diferentes dos cometidos, ou seja, os próprios admitiam que o faziam. E quais eram? O gritar, muito comum, o ignorar, não respeitar a privacidade, a omissão, ou seja, dizer assim em algumas entrevistas, eu procuro chegar ao turno para não mudar a fralda a uma determinada pessoa. Portanto, isto são formas, de facto, de violência cometida. Mas também estes prestadores também são sujeitos a quê? Insultos, a rumores, a palavrões, a pontapés, a palmadas, empurrões, os próprios. E o que é que acontece? Neste processo de violência, que há um processo recíproco de violência, consegui identificar na violência observada alguma correlação com quê? Estruturas maiores, em que tem um número muito elevado de pessoas idosas, um clima organizacional muito conflituoso, falta de comunicação e o número de horas de trabalho, as condições de trabalho, bem como o burnout. Portanto, isto foram tudo situações que foram estimadas e que concorrem para este ciclo recíproco da própria violência. Isto pode estar relacionado também, por exemplo, com o risco reativo, o risco de retaliação em caso de queixa, se a pessoa idosa se queixa, a dificuldade que os profissionais têm em lidar com a demência e com os problemas comportamentais, a ausência também de uma política de formação, de supervisão, e sobretudo uma política institucional que possa definir como lidar com a questão do conflito e da violência. Portanto, digamos, num retrato rápido, José, estas foram
algumas das problemáticas que surgiram deste cruzamento entre metodologias qualitativas e metodologias mais quantitativas. Ok, Ana, muito obrigado. Extremamente útil o resumo que tu fizeste. Eu há pouco esqueci-me de referir que esta sessão está a ser gravada, portanto, quem tiver, enfim, alguma objeção a isso, poderá sempre não ligar a câmara, ok? Relativamente ao que a Ana Paula Gil afirmou, tirei aqui duas notas que me parecem ser interessantes. A primeira é a relevância do sistema. Nós, por vezes, quando pensamos em violência doméstica, em violência contra pessoas idosas, em idadismo, por vezes estamos sempre a pensar, focamos a nossa atenção nos indivíduos. E parece que o problema é dos indivíduos. E esquecemos-nos muitas vezes das variáveis contextuais e sistémicas, que são muito interessantes. E, portanto, isso foi uma nota que me parece bastante relevante, porque, tal como no idadismo, a violência contra pessoas idosas, que aliás há aqui uma fronteira muito ténue entre o idadismo e a negligência e a violência contra pessoas idosas, é uma fronteira muito ténue. E, como eu estava a dizer, isto não é um problema de algumas maçãs podres. Isto é um problema do cesto das maçãs. E isso é que me parece ser muito interessante. Depois também achei interessante a questão da distinção que tu fazes entre violência observada, cometida e sofrida. Parece-me que é muito pertinente fazer essa distinção. Ok. Portanto, às pessoas que estão a assistir, se quiserem ir colocando questões no chat, podem ir colocando, que eu depois no fim posso reproduzi-las para as oradoras. Mas iria continuar aqui no meu papel de instigador do debate a colocar mais uma pergunta à Ana Paula Gil, que é: das situações que tu detectaste nas tuas investigações, quais são aquelas que de facto levantam questões éticas ou dilemas de uma maneira mais geral? Muito bem. Então, para mim, um dos grandes problemas, e penso que existe uma normalização nas práticas institucionais, que é a questão da contenção física. O que é a contenção física? A contenção física, há uma circular normativa da Direção-Geral de Saúde que se intitula Medidas Preventivas de Comportamentos Agressivos. E a contenção é utilizada em, por exemplo, hospitais psiquiátricos desde que seja supervisionada e estima-se, implica uma vigilância dos profissionais de saúde durante 2 horas. O que é que acontece? Obviamente que as pessoas já não dizem nas suas práticas e nas suas narrativas o amarrar. O que é o amarrar? O amarrar é, por exemplo, atar os pulsos a uma cadeira de rodas, ou prender, ou, por exemplo, a pessoa está acamada e está presa, ao invés de, e o termo técnico é mobilizar, conter, mas acaba por ser a mesma coisa. Significa prender a pessoa a uma ou a cama ou uma cadeira de rodas. E não existe qualquer vigilância. Portanto, eu tive a oportunidade de fazer mais de 800 horas de observação em estruturas e quando eu entrava em algumas, entrava às 9h30, saía às 18 horas e as pessoas continuavam amarradas, pessoas com demência. E eu penso que existe um uso excessivo da questão da contenção. Como é que as práticas profissionais justificam? Justificam, nós amarramos, não, nós contemos, não é? Para evitar quedas. Mas nós sabemos que, e há estudos que evidenciam isso, que
Quanto mais a pessoa estiver presa, imagina a pessoa estar presa a uma cadeira durante horas a fio, a probabilidade de risco de cair aumenta 3 vezes mais. Bem como a questão da contenção química. E tudo isto faz-nos refletir sobre as rotinas cotidianas das pessoas idosas, tal como é importante a alimentação, o bom cuidado. Também é importante que as pessoas, durante o seu dia, tenham atividades que permitam movimento, permitam exercício. Sabemos que esta ausência de movimento, de atividades ocupacionais, isto vai ter, obviamente, consequências no bem-estar e é propensa a comportamentos agressivos, a comportamentos. Porquê? Porque há pessoas com demência que também não estão devidamente medicadas portanto, a questão da contenção física e da contenção química é uma questão que me parece que também podemos articular com os aspectos da ética e com, no fundo, as ambivalências em todo este processo. Eu costumo relatar uma das minhas entrevistadas, relatou-me a questão da medicação. Ou seja, era uma senhora com 80 anos, isto para ilustrar o que é que isto implica também, não é? E os próprios técnicos são confrontados com estas interrogações. Era alguém que estava, que tinha uma vigilância médica, sabia que se tomasse um dado comprimido, isso afetava-lhe o seu equilíbrio, ou seja, a sua capacidade também de mobilidade. E na própria estrutura, ela arranjava estratégias de ocultação, de resistência contra o sistema, então o que é que fazia? E descrevia-me o processo. Portanto, eu sei que aquele medicamento me faz mal e, como tal, eu arranjo estratégias, escondo os medicamentos debaixo da língua e, portanto, até mostrava, veja este saquinho, onde estão todos os comprimidos. Porquê? Porque era a forma da própria pessoa, num meio hostil, de alguma forma, a sua autonomia, a sua capacidade de autonomia, e isto é complexo. Isto é complexo, no fundo, a questão da utilidade da medicação e, por outro lado, os efeitos secundários dessa medicação na autonomia e no fundo, na preservação dessa capacidade de autonomia da própria pessoa. Portanto, para mim, a questão da contenção física, a contenção química em excesso, não é? Estamos a falar sobre medicação, que é tornar as pessoas passivas e com poucos comportamentos agressivos. Digamos, há outras questões relacionadas com as crenças e algumas ambivalências, mas se calhar as questões éticas, a Irene poderia falar um bocadinho também sobre as questões éticas antes de possivelmente eu falar que tipo de crenças, de estereótipos é que por vezes existem, que estão muito enraizados nos profissionais, que foi outra das questões que também identifiquei. Muito bem, Ana Paula. Eu iria precisamente alargar o debate e iria convidar a Maria Irene para intervir. Parece-me que esta questão que tu frisaste da contenção física e química levanta questões éticas óbvias, não é? Porque vai contra os princípios éticos da prática profissional e vai contra os próprios direitos das pessoas idosas, não é? Mas nada melhor do que ouvirmos a Maria Irene, e eu gostaria de começar por lhe pedir para
um comentário a estas últimas afirmações da Ana Paula Gil e também gostava que a Maria Irene refletisse um pouco sobre a integração das questões éticas nas práticas profissionais dirigidas para a população idosa. Muito bem. Então, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço também à Ana Paula Gil e às colegas o convite para participar neste debate sobre este tema tão relevante. Falar aqui um pouco, antes de eu falar talvez aqui da minha experiência como profissional e como assistente social já de alguns anos nesta área, eu trabalhei nesta área na área das respostas das pessoas idosas, e este tema sempre me preocupou muito. Depois, quando, enfim, assumi funções mais de investigadora, etc., as questões também das leis, lá está, das políticas e das regras, não é? Como é que compatibilizar estas questões, ou seja, como é que nós, profissionais, podemos cumprir um código de ética, podemos, enfim, seguir algumas regras legislativas, cumprindo aquilo que são os princípios éticos. Bom, como nós sabemos, e agora falando também um bocadinho disso, como nós sabemos, nem tudo o que está escrito é perfeito, e compete a nós, como profissionais, também refletir sobre isso e questionar, não é? Questionar e melhorar, porque nem sempre os códigos deontológicos, nem éticos, cumprem todas as regras, quer dizer, nos dão formas de como devemos agir, não é? Em determinadas circunstâncias. E como já foi falado aqui, a questão da violência contra as pessoas idosas não são só, portanto, questões de ações ou atos que são cometidos, é, como já foi referido, uma questão de poder, de desigual, e esse poder desigual é uma espécie de negar o outro, nega a outra pessoa, não é? Fragiliza, classifica. Nós somos intolerantes com aquela pessoa porque já é velha, que não se mexe, não é rápida, não faz as coisas, não é como nós, enfim, a partir do nosso quadro de referência, e, portanto, negamos-lhe também as oportunidades dela participar na sociedade. Portanto, lá está esse idadismo que interfere de alguma forma na forma como vemos este grupo de pessoas como alguém vulnerável e não como pessoa em si. Portanto, aqui é que está o grande problema. Isto é quase como nós vemos as pessoas, como é lógico, temos que haver como vulneráveis e como, enfim, mas não temos que assumir isso como o grande fator que nos leva a relacionarmos com ela. Temos que nos relacionar com essa pessoa como um indivíduo que tem direitos, que tem capacidades, que tem competências, e em termos éticos há um princípio fundamental, é que não faças aos outros o que não gostarias que me fizessem a mim, digamos assim. Bom, e o que me causa mais revolta nesta questão da violência é que ela, tal como referiu Ana Paula Gil, ela é perpetrada num contexto de confiança, de relações de confiança, entre aspas, não é? Ou seja, entre filhos e filhas e as pessoas mais velhas, ou, portanto, os cuidadores, alguém que cuida daquela pessoa. Portanto, temos alguém que necessita de ser cuidado e alguém que presta esses cuidados. Portanto, nessa relação de cuidar, basicamente a violência é perpetrada nesse contexto. E isso realmente é efetivamente algo que nos deve fazer pensar de como devemos agir. Bom, eu nestes últimos anos tenho-me dedicado mais às questões deontológicas e éticas, e tenho participado em algumas formações, enfim, que os profissionais também estão sensíveis para estas questões, não é? E temos debatido alguns casos e refletido sobre as decisões que os profissionais devem ou não devem seguir em função de alguns casos que eles têm apresentado. E quando, eu agora vou só aqui, digamos, dizer aqui alguns casos que revelam essa
violência, ou que têm sido relatados como violência às pessoas idosas. Por exemplo, do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa, de uma filha que vive com a mãe, que tem demência e que não consegue, portanto, ela tem que trabalhar de alguma forma. Quando chega à casa, vê a casa toda, enfim, a torneira aberta, gás ligado, enfim, tudo uma série de riscos associados, e o que ela faz? Pede ajuda, vai aos serviços, à Segurança Social, vai à Santa Casa, vai, etc. Mas não há ninguém que de alguma forma a possa ajudar, porque tem lista de espera para entrar nos centros de dia ou nos espaços, ou então esses espaços séniores não são adequados a pessoas já com demência agravada, e portanto ela tem que lidar com aquele problema em casa. E o que é que ela faz? Ela fecha a mãe no quarto durante todo o dia e vai, enquanto está no trabalho. Estamos a falar disto. Estamos a falar também de questões têm sido colocadas nesta área do ensino da ética e o modo como os profissionais podem melhorar as suas decisões éticas, de pessoas que chegam às urgências do hospital totalmente em coma, com benzodiazepinas, portanto, drogados, porque as estruturas residenciais para as pessoas idosas medicam-nas de tal forma que passam, digamos, para um estado em coma devido a essa situação. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas que são objeto de violência psicológica, de humilhação e discriminação nestas residências devido ao seu comportamento, porque eram pessoas sempre muito ativas, sempre muito opinativas, e quando muitas vezes estão nestas residências, é-lhe dito, bom, agora tens de estar calada, não é? Tu eras sempre uma má pessoa e agora vens para aqui e queres dizer tudo o que tu queres, não pode ser, portanto cala-te lá, tens que respeitar, etc. Bom, estamos a falar também de situações mais exteriores em que pessoas de violência não intrafamiliar, mas externa, em que há pessoas que se dedicam a burlar as pessoas idosas, não é? Não são só os filhos, não são só os familiares, mas há também pessoas externas, e eu já trabalhei na área com a polícia e basicamente há um conjunto de pessoas identificadas que têm como meio de vida burlar os idosos, fazem-se muito amigos destas pessoas, entram em casa delas e passado 15 dias já não há dinheiro na conta, não há nada em casa destas pessoas. Há depois também questões que os profissionais têm colocado relativamente ao facto de a quem é que eles devem, quem é a pessoa que é o seu, vamos lá, utente, entre aspas. É a pessoa que está no hospital ou que está na estrutura residencial para idosos, ou que usufrui do serviço de apoio domiciliário, ou é o familiar. E isto levanta uma série de questões. Porquê? Porque muitas vezes os profissionais orientam a sua decisão mais para os interesses dos familiares do que a própria pessoa em si, digamos, da própria pessoa. E muitas vezes também casos de pessoas que têm alta para, enfim, estruturas residenciais para idosos contra a sua vontade, e mesmo muitos profissionais de saúde medicam a pessoa para ela ficar mais calma, para ela entrar no transporte para ir para a estrutura residencial para idosos. E depois há casos também de violência que nós entendemos que podem ser chamados de autonomia negativa, digamos que são em que a pessoa diz, bom, eu não quero ajuda, eu não quero nada, eu cuido do meu marido sozinha, eu cuido do meu filho, enfim, deficiente sozinha, e depois nós sabemos que essa pessoa não tem capacidade, não tem, ou seja, aquela opção que ela fez não é a melhor para a qualidade de vida que ela pode ter, nem para a qualidade de vida que aquela pessoa que depende dela pode ter. E isso depois pode levar, muitas vezes, a situações que às vezes também entram nos hospitais. Por exemplo, de uma senhora que entrou no hospital totalmente cheia de escaras, porque tinha ficado 15 dias na cama com uma grande gripe, e que vivia com um filho deficiente,
e o filho foi acusado de violentar a mãe, mas depois veio-se a saber que o filho tinha um traumatismo craniano e ele dependia da mãe para sobreviver, mas a mãe teve na cama 15 dias, não teve ninguém para cuidar dela, nem o filho era capaz de cuidar dela, nem dele próprio, e portanto são casos, portanto, quando nós em termos profissionais, o que nos preocupa são muitas vezes estas questões de violência, que a forma como os profissionais podem decidir a favor destas pessoas e prevenir a violência contra as pessoas mais velhas. Na prática, aquilo que nós temos visto é que os princípios éticos mais violados são efetivamente o da autonomia, o da dignidade e da confidencialidade, como a Ana Paula já referiu aqui, da autonomia neste sentido em que muitas destas pessoas, elas têm capacidade para dar o seu consentimento, mas podem ter a sua competência afetada porque, de alguma forma, não conseguem fazer uma série de atividades que nós entendemos que são fundamentais para a sua vida diária, e pode haver também ao contrário, pessoas que não têm capacidade para decidir sobre a sua vida, mas até têm capacidade para viver o seu dia-a-dia, porque se conseguem levantar de manhã, tomar banho, arranjar tomar a medicação, mas podem, efetivamente, por alguma situação de déficit sensorial ou cognitivo, ou porque não ouve bem, ou porque não é só demências que nós estamos a falar aqui. Estamos a falar de pessoas que podem ter outro tipo de também déficit, de que não ouve bem, não vê bem, não é? E, portanto, não consegue ter a totalidade da informação para fazer uma escolha informada de acordo com com os interesses, de alguma forma. Depois há a questão também da dignidade, a dignidade humana, que é um dos princípios que também está aqui presente nestes casos que eu relatei agora, que é a questão de nós metermos tudo no mesmo saco. Portanto, são pessoas idosas, pronto, são todas ali, estão todas... Portanto, há um grupo, não as vemos como pessoas, elas são invisíveis, de alguma forma, são entendidas como pertencerdes àquele grupo, enfim, que não é respeitado suficientemente, enfim, precisam de ajuda, precisam de alguém que cuide deles, alguém que dá trabalho, de alguma forma. E depois também, muitas vezes, é violado o seu espaço, são humilhados também devido a essa condição em que se encontram. E quem são estas pessoas? São pessoas que muitas vezes vivem mais isoladas, são aquelas que têm menos visitas nestas estruturas residenciais, são aquelas mais abusadas também, as pessoas, lá está, que têm estes déficits, não só sensoriais, mas também demenciais, e também, lá está, muitas vezes pelo desconhecimento, não só das próprias famílias, mas dos cuidadores, mas das próprias instituições, que estas questões são indicadores que estão dentro do quadro de referência da violência contra as pessoas idosas. Depois a Ana Paula falou aqui também da confidencialidade, e nós também discutimos muito isto, a confidencialidade, o que é que devemos dizer, o que é que não devemos dizer, etc. Mas há aqui uma questão muito importante que também nós temos debatido neste tipo de formações e neste grupo de profissionais, que é quando o filho maltrata a mãe ou o pai e este diz, não quer dizer nada, não é? Porque este é meu filho. Não é? Há aqui uma ligação. Não é só por ter medo das represálias, não é? Não é só por isso. É porque então agora vou denunciar o meu filho. É uma questão, um peso moral muito grande para estas pessoas. E, portanto, no fundo, estas pessoas também estes profissionais têm que criar aqui espaços de advocacy, de alguma forma, para que também que estas pessoas possam decidir em função do que é o melhor para elas
efetivamente saber que aquele comportamento, e até falar com os filhos, e alguns provavelmente nem consciência têm do ato. Porque a ética remete para três grandes questões. Uma é a consciência da ação, ou seja, eu faço uma ação, é refletir sobre a ação que eu faço. Essa ação é boa, o que é que eu devo fazer, como é que eu devo responder, como é que eu devo viver, como é que eu devo agir, não é? Para que, de alguma forma, aquele princípio kantiano, não faças aos outros o que não gostavas que me fizessem a mim, não é? E isso, esses princípios éticos, de alguma forma, estão consubstanciados na consciência da ação que os profissionais remetem nessas decisões. Ou seja, muitas vezes, ou alguns nem sequer têm consciência de que aquela decisão, não é? Porque eles fazem o melhor que podem, fazem o melhor que conseguem. E aqui, às vezes, e a ética também diz isso, não é o fim. Não é o fim da ação, é o processo para chegar a ela. Então o processo é isto, é envolver as pessoas nas decisões, fazer com que elas pensem também sobre o impacto da decisão na vida delas e que consequências essas decisões têm para a sua vida. Porque nós às vezes podemos decidir e naquele momento é a melhor decisão, mas depois tem consequências muito nefastas para a vida das pessoas. E a ética é isso mesmo, é sempre estar, portanto, é repensar sempre as nossas escolhas, sempre as nossas decisões e melhorá-las constantemente. Portanto, é um contínuo. Não há decisões éticas absolutas, digamos assim. Há princípios a seguir, como é óbvio, e regras a seguir, como é óbvio. Mas, basicamente, não sei se já me estendi muito ou se respondi à questão. Passo a palavra, se faz favor, eu agradeço. Ok, obrigado, Maria Irene. Eu acho que não, acho que ainda temos aqui muito para conversar, não é? Eu estava a ouvi-la e estava aqui a pensar aqui com os meus botões que de facto deve haver situações em que os profissionais se deparam com dilemas éticos, não é? Portanto, decidir a favor da pessoa idosa, aquela ideia do melhor interesse da pessoa idosa, que é um pouco o que é o melhor interesse, não é? Não é fácil definir, não é? E como a Maria Helena dizia, aparentemente, naquela altura, naquele momento, parecia que o melhor interesse seria este, mas veio-se a revelar mais tarde que, afinal, aquilo teve consequências perversas, não é? A decisão que a pessoa tomou. Portanto, isto de facto não deve ser fácil quando o profissional pisa determinado princípio e vai para além de determinado princípio e viola, por exemplo, a autonomia da pessoa idosa e decide reportar uma situação de abuso. Lá está, com a ideia do tal superior interesse ou melhor interesse da pessoa idosa, mas ao mesmo tempo poderá estar a violar um direito que é o direito à confidencialidade, não é? Porque a pessoa, ao reportar o abuso, vai ter que, enfim, fazer aquilo que os ingleses dizem, o disclosure da situação toda, não é? Portanto, isto de facto é muito complexo, não é? E portanto, há aqui, é um terreno que não é um terreno sólido, é um terreno pantanoso, não é? E que eu penso que, bom, mas eu não quero, não sou eu que estou aqui como especialista, Ana Paula. Posso intervir? Faz favor. A ética é um terreno cinzento. Não há branco nem preto, é cinzento. É o cinzento, anda sempre aqui como agir, não é? Mas sim, desculpa, Paula. Eu gostei muito de ouvir a Maria Irene, levantou uma série de questões que, do meu ponto de vista, são muito interessantes, mas ao mesmo tempo muito complexas. E estava a recordar-me também de alguns dos resultados do estudo que tive a oportunidade de participar, de envelhecimento e violência. Na altura, nós estimámos que só 1/3 das vítimas
é que tinham reportado às autoridades, 1/3. E tentámos perceber porquê. Para além daquilo que a Maria Irene já tive a oportunidade de falar, a questão do laço familiar, ou seja, esta crença, não se faz queixa de um filho, não é? Não se faz queixa da família, a proteção familiar, ou seja, se eu vou denunciar e depois como é que vai ser, quais são as respostas para o agressor, tudo isto é muito dramático para a própria vítima. Por outro lado, também, isto levanta uma questão, que do meu ponto de vista é uma questão crítica, que é, muito bem, nós ajudamos, os profissionais ajudam a denunciar, mas o que é que nós temos para oferecer a estas pessoas? É saírem da sua própria casa? É irem para uma casa de abrigo, com um contexto anónimo? O que é que eu tenho a oferecer? Um lar? Quando a própria vítima é duplamente, ou seja, o próprio sistema não é suficientemente célere no sentido de proteger também a própria vítima. E esta questão é uma questão complexa, ou seja, o que é que de facto nós temos a oferecer à pessoa que denuncia. Uma outra situação também, e que eu e Irene já tivemos a oportunidade também de trocar algumas impressões, e que se prende com a questão do diagnóstico. Ou seja, eu recordo-me quando estava há 20 anos praticamente, quando estava a fazer a minha tese de doutoramento sobre cuidadores informais, na altura eram poucas as pessoas que falavam em doença de Alzheimer, em demências. E há um uso excessivo, ou seja, isto leva, hoje é tudo demência, é tudo demência. E tem havido muitos erros de diagnóstico. E erros de diagnóstico que vão ter consequências, de facto, na liberdade de escolha da própria pessoa. E vou relatar esta situação. Uma pessoa idosa que começou a ter sintomas de déficit cognitivo, alguma desorientação no tempo, no espaço, e, portanto, a pessoa teve logo o rótulo demência, não é? Primeira coisa, medicação muito forte, os filhos perante esta situação, pronto, todas as questões que a Maria Irene há pouco relatou, a questão do próprio risco de a pessoa idosa permanecer sozinha na sua própria habitação, mas então que respostas é que existem? E, perante a situação, a família resolveu recorrer a um lar, porque a situação estava-se a agudizar. Portanto, foi vendida a casa da senhora e a pessoa entrou numa estrutura residencial. Entretanto, a neurologista que dava consulta na estrutura começou a ver a história clínica da pessoa e começou a identificar algumas contradições no diagnóstico e começou a reavaliar clinicamente toda a medicação. O que é certo é que a pessoa não tinha um diagnóstico de demência, a pessoa tinha uma depressão profunda com episódios de desorientação. Quando a situação já estava mais estável, a pessoa começou a dizer, mas eu agora quero ir para a minha casa, não é? Eu quero voltar à minha casa, que é onde eu quero envelhecer e quero morrer. E, portanto, a casa já não existia. Esta questão levanta questões críticas, não é? Éticas, relativamente aos diagnósticos, e eu penso que isto se prende
com a forma como se olha o envelhecimento. E hoje é um processo plural, cada vez mais, e não como um processo de normalização, de homogeneização de um grupo que assenta muito em estereótipos negativos, não é? Idadismo, agismo. Porquê? Porque é preponderante um modelo biomédico, ou seja, a pessoa idosa é vista como um problema médico e por isso é um objeto de cuidados passivos. E eu penso que é importante fazer esta ruptura face a uma abordagem mais biomédica e olhar para a pessoa, mesmo com demência. Esta pessoa teve uma história, teve uma identidade, pode estar perdida, mas há uma história, não é? E é importante que essa história seja preservada, não é? Sabemos que a população idosa é uma população com fragilidades, com doenças neurodegenerativas que são preponderantes, mas também encontramos pessoas, que é o outro grupo, daí que esta homogeneização devemos ser cautelosos. Eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que recorreram às estruturas de uma forma muito consciente, não é? Que me diziam, eu pretendi preparar o meu envelhecimento. Eu não tenho condições de viver só. Eu quero agora, que estou ainda nas minhas faculdades, eu quero optar, não quero pesar os meus filhos, esta é uma decisão e, portanto, eu estou aqui por minha decisão. E nós encontramos também estas situações em menor número, mas também existem estas situações de preparação de como é que as pessoas querem passar o seu final de vida. Há uma outra questão, se eu tiver ainda tempo, que está relacionado com crenças e não só. Por vezes eu encontro um discurso muito ideológico da crise da família, ou seja, que as pessoas idosas são abandonadas pelos seus familiares. Obviamente, se há maior número de pessoas idosas, estas situações também, o abandono, o isolamento, também vão aumentar. Agora, mas nós devemos ser cautelosos, porque as estruturas familiares estão a mudar, sim. Menor número de filhos, a percentagem de pessoas a viver só, muitas vezes querem preservar a sua intimidade à distância, mas querem ter o seu espaço, não é? Nós temos que olhar para isto como uma decisão, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, tudo isto vai ter implicações na disponibilidade para cuidar. E, no fundo, existe muitas vezes uma tipificação, do meu ponto de vista, anónima, e é as pessoas que vivem em estruturas estão abandonadas. Obviamente que há casos em que as pessoas estão abandonadas, mas este discurso ideológico que a família, de abandono da família, acho que é excessivo. É excessivo se olharmos também em Portugal, a família ainda é o garante principal dos cuidados. Ou seja, 70% das mulheres, segundo o SHER, são mulheres com mais de 50 anos, 70% cuidam das pessoas em situação de vulnerabilidade física ou mental. E, portanto, eu penso que é importante nós sermos cautelosos neste discurso e no papel da família, sendo, por exemplo, Portugal, e isto está relacionado com outra temática que é a questão dos cuidados e do papel da família e do estatuto do cuidador, os cuidados informais. Nós somos um dos países da Europa com maior percentagem da saída precoce
das mulheres do mercado de trabalho. E, portanto, esta questão da culpa da família, é uma questão que, do meu ponto de vista, é necessário existir alguma cautela em termos de generalização para a sociedade portuguesa. Ok. Maria Irene, queres reagir? Sim. Eu, se permitir, okay. Agora que a Ana Paula estava aqui a falar, certo. Não nesta última parte da família, mas na questão, digamos, dos recursos, até que ponto também os recursos respondem, não é? A estas necessidades. Nós hoje queremos que todas as pessoas envelheçam em casa, como é óbvio, porque não só é muito mais adequado estarmos na nossa casa, etc., mas temos que ter condições também para isso, não é? Nós sabemos a situação que está a habitação também em Portugal, e não só alguma não tem muita qualidade e aquela que tem alguma qualidade é muito cara, não é? Basicamente. E eu vou só aqui contar também a diferença, porque às vezes nós temos leis, nós somos em Portugal, temos leis para tudo e para mais alguma coisa, e leis muito lindas, não é? Está lá tudo escrito, que é algumas coisas. E eu queria só aqui alertar aqui para a diferença entre as leis e a ética, não é? Porque a ética está acima da lei, que a ética também questiona a lei, não é? Eu vou dar aqui um exemplo de uma colega do apoio domiciliário que desconfiou que o filho de uma senhora acamada que dormia na mesma cama que a mãe, que a violava. Enfim, que tinha proximidades sexuais com a mãe. E depois de falar com família e, enfim, com todas as pessoas lá daquela organização, foi feita uma queixa no Ministério Público contra o filho por causa disso, não é? E a resposta que veio do juiz foi a seguinte. O juiz disse que era o dever daquela profissional ou daquela organização, repare bem, retirar aquela senhora do perigo e do risco em que ela estava. E, portanto, que eles deviam era tirar a senhora de casa dela e levá-la para uma residência. Isto para refletir aqui sobre... nós às vezes esperamos que haja uma punição do abusador e que aquele abusador saia de casa, mas quem tem que sair, neste caso, de casa foi a senhora. Contudo, em termos éticos, como é óbvio, nós devemos... o princípio não está errado, porque nós devemos logo proteger, enfim, é por isso que infelizmente ou felizmente há esta ideia que a pessoa abusada, digamos, tem que sair logo ali daquele perigo. Contudo, não se pode deixar prevaricar também o prevaricador, não é? O perpetrador da violência, deixar, enfim, sem consequências, digamos, destes atos que cometem. E, portanto, nós também temos que sensibilizar as organizações, não é? E as organizações são os profissionais que lá trabalham, para este tipo de questões e também para mudarem as leis. Não é? Estas leis precisam de ser mudadas. E já há países que têm isto, quer dizer, primeiro, quando há uma agressão, o agressor é que tem de sair. Quer dizer, não parece lógico que a pessoa agredida é que tenha que mudar a sua vida, etc. E neste tipo de formações e até de grupos de reflexão, o que nós fazemos é tentar, em conjunto, com todos, ajudar os profissionais a ativar e a construir decisões éticas. Por exemplo, com as pessoas, como é que se deve agir com as pessoas, tratar cada pessoa como única, colocá-la no centro da intervenção, respeitar a sua individualidade, prestar informação relevante, mas também de acordo com a especificidade, para a pessoa perceber, entender aquilo que nós estamos a dizer, porque não basta estar a informar a pessoa, ela pode não perceber nada do que nós estamos a dizer, não é? Então ela tem que perceber, tem que ter uma linguagem adequada para a pessoa de decidir, digamos, e exercer esse princípio da confidencialidade que é importante e nos dar, digamos, autorização para usar essa informação em função dos direitos
que ela deve ter. Depois também com colegas, porque muitas destas intervenções não são feitas sozinhos, nós temos outros colegas. E esses colegas também devem participar nas decisões, não é? Devem estar envolvidos nas decisões. Com as organizações, porque lá está, nós trabalhamos numa organização que nos dá uma espécie de um mandato para nós exercermos a nossa profissão, não é só a nossa licenciatura, não é? Sem organizações, se calhar algumas profissões não podiam ser exercidas. Também com as organizações da comunidade, porque temos que, elas também têm, as outras organizações também têm que perceber, lá está, como a Ana Paula disse há pouco, nem todas são iguais, não é? Umas são mais fechadas, outras mais abertas, outras mais, enfim, reificadas, outras nada, não é? Não dão nada, basicamente. E, portanto, nós também, neste tipo de formação e de reflexão, também tentamos ajudar os profissionais para que eles fiquem mais sensíveis à forma como constroem decisões éticas, até para reforçar uma espécie de autocuidado, ou seja, muitas vezes nós fazemos estas decisões, mas ficamos a pensar nelas a vida toda. Será que eu agi bem? Será que eu não agi bem? Será que eu fiz bem? Como é que está aquela pessoa? E foi encaminhada para ali. Portanto, nós às vezes temos que refletir sobre estes assuntos, que é isso que é a ética, no fundo, os nossos princípios, os nossos valores, os quadros de referência, etc., o bem, o mal, etc., mas também as leis e a forma de pensar da própria sociedade, os nossos princípios e valores, para nos dar também alguma segurança nas decisões que nós fazemos, não é? Porque isso também, este processo de reflexão com os profissionais também é importante para isso. Também ajuda ao autocuidado, ao reforço das competências dos profissionais a este nível, não é? E para eles estarem mais atentos e abertos a estas questões. Por favor, faça a palavra. Se calhar já estamos aqui muito tempo. Não sei. Ok. Eu tinha aqui uma pergunta para as duas, que é a seguinte. Acham que o atual, embora eu esteja a prever a vossa resposta, mas acham que o atual enquadramento legislativo ao dispor em Portugal é suficiente para combater a violência contra as pessoas mais velhas ou não? Portanto, houve em 2018 uma tentativa de se aprovar uma lei, houve um projeto de lei, não é? Mesmo para criminalizar especificamente os maus tratos às pessoas mais velhas, mas que não foi aprovada. Eu gostava de ter a vossa opinião relativamente a isso. É preciso uma lei específica ou o atual quadro legislativo é suficiente? O que é que acham? Bem, eu relativamente à questão da violência, e penso que há aqui dois níveis de discussão. Há a discussão relativamente à legislação no combate à violência, e acho que não é suficiente. Por outro lado, acho que não tem havido um debate público, global, na sociedade portuguesa relativamente à questão das políticas públicas dos cuidados. Ou seja, não está a existir uma antecipação daquilo que vem aí e que os indicadores demográficos são bastante claros. E, portanto, não existe planeamento estratégico podemos identificar que o aumento da oferta dos lares, no caso das estruturas residenciais, não é suficiente face ao aumento da procura. Acho que não tem havido uma clarificação clara relativamente à relação entre o Estado, as IPSS, os financiamentos, o financiamento de acordo, por exemplo, com a qualidade da prestação. Portanto, há aqui uma ausência de discussão pública e política relativamente ao planeamento das respostas face à população idosa. Por outro lado, a questão da formação, sem dúvida que quem está na linha da frente muitas vezes não tem formação, mas
penso que a falta de formação é a cadeia hierárquica, desde quem decide até quem dirige, quem gere e quem cuida. Portanto, penso que há todo um trabalho de profissionalização, de inovação social, por exemplo, na forma como se gere estas estruturas, e não há claramente uma visão estratégica, um planeamento estratégico sobre que tipo de organizações é que nós queremos. É este o modelo de cuidados que nós queremos? Se calhar nós vamos, o nosso envelhecimento, nós, que estamos na casa dos 50, estamos próximos. É este o modelo que nós queremos para nós? Não é? E, portanto, vamos empurrando. Sem dúvida que a questão do quadro legislativo face à questão da violência mas penso que há toda uma discussão pública, por exemplo, relativamente à questão da monitorização da qualidade, que, apesar dos esforços por parte do serviço de inspeção, que tem muito pouca autonomia, e eu tive a oportunidade de entrevistar e ouvir inspectores da Segurança Social. A ação inspectiva em Portugal rege-se por um quadro normativo muito fechado, muito assente na infraestrutura, que é sem dúvida importante, a questão das instalações, do funcionamento, da segurança da população idosa, mas escamoteia tudo o que é o bem-estar, naquilo que a Maria Irene há pouco falava, nos cuidados centrados na pessoa, não é? Na pessoa idosa, no seu bem-estar físico, psicológico, com indicadores claros, clínicos, psicológicos. E, portanto, existe todo aqui um trabalho, do meu ponto de vista, que era importante reavaliar. Como reavaliar as estruturas que existem no mercado. E quais são as estruturas? São os serviços de apoio domiciliar, que nós já sabemos que sofrem de grandes deficiências, porque prestam serviços de segunda à sexta-feira, então as pessoas que vivem sozinhas ao fim de semana não têm acesso a cuidados, ou, por exemplo, as próprias estruturas, elas não são flexíveis de acordo com as necessidades. Há um exemplo de estrutura que tem crescido imenso na Europa, que é o co-housing. O que é o co-housing? São estruturas pequeninas, no fundo, em que o objetivo é refletir o envelhecimento numa estrutura pequena com pessoas que estão ligadas por relações de sociabilidade, que envelhecem, que têm uma estrutura de apoio adaptável e, portanto, tem existido, parece que nós parámos na década de 90, ou seja, tem havido, de facto, um aumento da cobertura, do número de vagas, mas numa lógica muito fechada, que é a ERP, o Serviço de Apoio Domiciliário e o Centro de Dia. Onde estão as equipas? As equipas domiciliárias, com cuidados de enfermagem, com reabilitação. Só encontramos isto no setor privado. E isto é, de facto, existem muitas desigualdades. Infelizmente, em Portugal, para se poder envelhecer em casa, é preciso rendimento para pagar estes serviços. E esta questão da cristalização das respostas parece-me que não tem acompanhado as necessidades. E sem dúvida que vai haver no futuro mercado para dar resposta a estas situações. E, portanto, José, para além de todo o quadro, eu acho que há aqui uma discussão, do meu ponto de vista, mais séria, mais estrutural, relativamente às políticas de cuidados de longa duração. Ok, Maria Irene. Ana Paula, já disseste tudo, mas
Eu ia só aqui, à medida que estiveste a falar, pronto, nós efetivamente temos uma lei, não é, contra a violência e um código penal, não é, também perfeito, com toda a tipificação de todos os crimes, mas temos uma justiça lenta e isso é muito complicado, porque as pessoas não confiam, não é? Não vou, porque é que eu vou fazer queixa se eu depois daqui a 10 anos é que, não é? Que é aquilo que nós às vezes ouvimos na televisão, este caso já há 15 anos que anda a ser investigado. Nós temos 15 anos, mas o que é isto? Então temos este problema também estrutural, não é? Na nossa sociedade. E relativamente, temos um grande problema, aliás, nós aqui, que a Ana Paula já disse, que diz respeito ao facto do Estado também não investir nos cuidados, nem nos cuidados continuados, nem de longa duração, nem nos outros, não é? Nem dos especializados, nem dos sociais, digamos assim. E, aliás, isso é visível, não era para aqui, para este evento, como é óbvio, nos dados que nos são apresentados na União Europeia, onde realmente Portugal está na cauda do investimento, não só nestas respostas, mas também na formação de profissionais, que continua, não é só na formação, é que é profissões que não são valorizadas, nem sequer têm carreira, não é? A pessoa entra aos 20 anos a cuidar de idosos, ganha 780 euros e sai aos 65 com a mesma, a ganhar o mesmo. Se calhar não é 70, 780, mas se calhar é isso, se calhar é mais, mas não muda de escalão, portanto não é valorizada, é uma profissão de desgaste rápido, não é? E a política nestes últimos anos centrou-se efetivamente, foi em investir, que é isso que diz esses documentos, na lei que apoia os cuidadores, enfim, e nós sabemos os problemas que isso tem, porque nem todos os cuidadores, há tantos obstáculos que depois só uma percentagem ínfima é que tem acesso a essas leis. E para terminar, eu comparo aquilo que a Ana Paula referiu, que é o surgimento dos lares privados e das respostas privadas, os apoios domiciliários, etc. Também comparo isso com o aumento dos hospitais privados e da saúde privada, que é o desmantelar do Serviço Nacional de Saúde, e isto é o desmantelar, enfim, de uma coisa já muito frágil que havia, que é os cuidados sociais destas organizações que lutam todos os dias por financiamento, não é? E elas dizem, eu não consigo, não é? Não consigo fazer a alimentação, porque está muito cara, eu não consigo pagar a água, não consigo pagar o gás, não consigo sequer fazer a manutenção da estrutura, quanto mais pagar aos funcionários, não é? E, portanto, eu acho que aqui enfim, nós não somos, também somos um bocadinho políticos, como é óbvio, porque políticos somos todos, mas se calhar podíamos, como país, ter uma atitude mais ativa, não é, na defesa disto, destes direitos, e exigir, não é, que houvesse. Eu sei que a Segurança Social já criou aí um departamento para criar um documento de planeamento nesta área, mas eu ainda não vi nada, portanto ainda ninguém chamou os especialistas, digo eu, não sei, ou pelo menos as pessoas estão no terreno, não é, para participarem nessas discussões, e também as pessoas, não é, que devem ser envolvidas neste processo de construir essas políticas. E o problema é este: nós temos, as políticas são todas construídas mais ou menos de cima para baixo, e depois isto não resulta, não é? E basicamente são esses os desafios que nós temos também, grandes desafios que nós temos aqui no nosso país, são a esse nível, não é? E além disso somos um dos países mais envelhecidos da Europa, que ainda é muito mais preocupante, não é? Muito bem. Bom, estamos praticamente a esgotar o nosso tempo. Eu agora vou passar a palavra à audiência para colocarem perguntas, fazerem comentários. Façam um favor. Eu aqui no chat não tenho para já nenhuma pergunta, nenhuma questão. Boa tarde. Boa tarde, faça o favor. Certo?
Sim, eu sou diretora técnica da ASASAP, uma instituição, uma ERP, em Sintra, onde a doutora Ana Paula fez uns inquéritos há uns anos e do qual gostei muito da intervenção da doutora Ana Paula. E ontem, por acaso, no Instagram é que vi a conferência e pronto, deixei tudo para fazer e estou aqui a assistir e estou a gostar muito das intervenções e que são preocupantes e é o meu sentido, tudo o que foi transmitido aqui é o meu sentido. E entrando aqui um pouco na discussão, porque eu acho que isto é tudo um ciclo e uma bola de neve. Para não haver bons cuidadores, com uma valorização profissional, neste caso da ajudança direta, e debate-me muito por isto, se não tivermos bons trabalhadores, também não fazemos bons cuidados para o bem-estar dos nossos utentes. O que eu sinto é, e estou cá há 23 anos nesta instituição, realmente é o desgaste emocional que é brutal, tanto nós, como os técnicos, como os cuidadores, e efetivamente é a valorização acima de tudo desta profissão. Queremos ser diferentes, mas também não temos capacidade para fazer melhor. As formações fundadas, mas há coisas que não passam só pela formação, passam pelo coração. E se a pessoa não tiver um pouco de sensibilidade para lidar com estes seres humanos, não é só a formação, é a formação pessoal. E hoje em dia, há 20 anos atrás, nós não tínhamos nenhum estrangeiro a trabalhar aqui na instituição. E hoje em dia, metade dos nossos trabalhadores são brasileiros. E não há, e não estou aqui a pôr em causa se são bons ou se são maus. Há bons e menos bons, como em todo lado. Mas há aqui a barreira linguística, não é? Porque, quer queiramos, quer não, são pessoas com 80 ou 90 anos e que a terminologia de dialeto, digamos assim, da língua do português do Brasil é diferente da nossa. Mas são bons trabalhadores, não é isso que está em causa. E depois isto levanta outras questões, nomeadamente os estrangeiros, a imigração e estarem cá, e, portanto, ser difícil arranjar. O trabalho de ajudança direta é o último, não é? As pessoas preferem trabalhar, se calhar, com um serviço de limpeza do que trabalhar com pessoas idosas. É um trabalho difícil e as pessoas não pedem. Nós pagamos, obviamente, mais do que o ordenado mínimo nacional e temos outros benefícios, mas somos uma ITSS, efetivamente. Portanto, temos realmente dificuldades a vários níveis. E os idosos, dentro das estruturas, sejam melhores que sejam, as pessoas, eu vou dizer aqui uma coisa que se gasta toca às pessoas, mas são maltratadas. Eu não estou a dizer que são negligenciadas, sem querer, sem vermos as coisas de uma maneira tão... Só o facto de se esquecerem de limpar a boca se for preciso do refeitório, isso é negligência, percebe? Isto não é assim tão linear. As pessoas... Temos um quadro pessoal muito superior àquilo que a Segurança Social diz. Está tudo desatualizado. É como a doutora Irene estava a dizer há pouco. Existem planeamentos, relatórios, grupos de trabalho. Eu há 23 anos que acompanho acordos de cooperação. Não passa do mesmo. É tudo igual. Mudam assim uns eurositos. Não é só o financiamento que se devia procurar. É tudo no papel. E depois... Eu assisto a conferências e formações e colegas, pessoas que estão dentro do terreno, pessoas que sabem, que têm conhecimento. Porque é que não? É porque isto é triste, não é? Somos nós, são os nossos pais, os nossos avós. A minha avó é doente de Alzheimer, portanto, sei bem, há 23 anos que lido com isto aqui dentro da instituição e é muito triste. É triste, pronto, e corta-me o coração e as coisas há 23 anos não terem mudado nada. Pronto. E depois as exigências as pessoas têm que ter representação legal. Eu passo mais de metade do meu tempo no Ministério Público, com os regimes maior acompanhados. E há muitos familiares que nem sequer sabem o que é isto. E nós temos que enviar os processos
para o Ministério Público. Temos situações aqui complicadas, portanto, com família e sem família, o tempo da segurança social isolados, sem suporte familiar nenhum. E, olha, é uma tristeza, sinceramente. E isto agora foi um desabafo com vocês profissionais também, e que estão tão à frente na parte académica e que os governantes, quem tem o poder devia ouvir quem sabe, e são os nossos idosos, e isto, eu não comparo isto com lares ou estruturas privadas, públicas, IPSS, seja aquilo que for. Eu só considero, há coisas boas e coisas más, sejam privadas, sejam públicas. O serviço que é prestado tem que ter qualidade para o utente, para o idoso. E nós somos uma ERP e aceitamos, porque a Segurança Social, eu compreendo que não tenham resposta para todas as pessoas. Nós temos aqui pessoas com deficiência mental. Não é a resposta para estas pessoas. Temos duas pessoas com deficiência mental na nossa instituição. Temos uma pessoa que entrou aqui com 45 anos. Não é a resposta de uma ERP, da Segurança Social. Só que não conseguimos dizer que não, porque sabemos que são situações deprimentes e que as pessoas não tinham como para onde ir, pronto. Adaptaram-se. Enfim, olha, isto foi um desabafo convosco e muito obrigada. E eu espero que a vossa voz se leve por outros caminhos também para ver se eu, quando for velhinha, eu consiga ter uma velhice de outra maneira e ver realmente esses cuidados com qualidade e a dignidade e o respeito pela pessoa idosa. É isso que não existe, infelizmente. Sejam nas ERPs, nas famílias. E isto, para mim, é um problema cultural que começa desde a infância dos nossos filhos, aquilo que nós passamos e transmitimos, e a sociedade em geral. E pronto, já não vou dizer mais nada, senão começo a chorar, e pronto, e sou uma chorona, e muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos pelo seu importante testemunho. Tenho aqui uma questão no chat da Cátia Martins, que pergunta que resposta podemos dar às situações, às famílias dos cuidadores. No fundo é esta a questão, mas se a Cátia quiser poderá clarificar um pouco melhor, mas penso que esta é a questão central. Que apoios para os cuidadores informais? Eu posso, antes de mais, cumprimentar a Sandra. Gostei muito do seu testemunho e houve dois aspectos que me parecem muito, muito importantes para chegar à questão dos cuidadores. A questão de, sem dúvida, que os prestadores da ação direta, que são os prestadores que estão na linha da frente, há um tipo que são, sobretudo, mulheres com trajetórias profissionais, educacionais conturbadas, não é? E, de facto, há aqui uma abertura ao setor dos imigrantes, que muitas vezes existe uma ausência de proteção social. Eu não falo nas IPSS, quer em serviços de apoio domiciliário, quer em lares privados, e fala-se muito na falta de formação. Penso que tem havido muita formação, o que nos falta é formação, a avaliação de que modo é que a formação muda práticas de cuidados, que eu acho que é a grande diferença, porque formação existe muito, já. Até que ponto é que a formação, os modelos formativos mudam práticas? Por outro lado, também, alguém falava que a questão do envelhecimento é um tsunami social. Eu acho que vai ser um tsunami social nas próximas décadas, se não se fizer nada, porque não é prioridade nacional. Isto não é, a área do envelhecimento não é uma prioridade nacional. E isto tem muito a ver com a questão de premiar as boas práticas, porque existem muitas ERPs que fazem todos os dias, que se excedem
a tentar prestar os bons cuidados. E, no fundo, os financiamentos é igual para todos. Façam bem, façam mal, haja maus tratos, é tudo igual. E, portanto, é esta mudança que eu penso que é fundamental revolucionar. Tem que haver aqui uma revolução. Depois, as políticas públicas de apoio aos cuidadores. Eu penso que existe muita retórica relativamente à questão dos cuidadores informais em Portugal. O Estatuto do Cuidador, sem dúvida, criou muitas expectativas nos cuidadores, mas hoje, mas nós efetivamente não temos políticas públicas de apoio à família e à conciliação. É muito difícil uma mulher que esteja no mercado de trabalho conciliar o trabalho com cuidados 24 horas. E, portanto, não existem estruturas, não existem políticas de conciliação que foram lançadas, promulgadas agora em abril, carecem, estão recheadas de contradições e, portanto, hoje o Estatuto do Cuidador é uma política de combate à pobreza. Ponto. Porque os cuidadores informais, efetivamente, descanso do cuidador, a contabilização do tempo de cuidados, para a reforma, para a saúde. As pessoas têm que pagar o seguro, ainda têm que pagar o seguro de um trabalho que poupam milhões ao Estado. E, portanto, não recebem nenhum subsídio. Eu ontem tive a oportunidade de fazer uma entrevista, não quero monopolizar, a um homem de 55 anos que saiu do mercado de trabalho para cuidar da mãe, que não recebe nada e ainda tem que pagar ao Estado um seguro voluntário para poder ter uma pensão social mínima. E, portanto, eu penso que há muito por fazer relativamente às políticas de apoio à família. Daí a minha questão da culpa da família. A culpa da família é motivado pela ausência verdadeiramente de políticas públicas de apoio à família em Portugal. Ok. Maria Irene, talvez um último comentário para encerrarmos a nossa sessão. Pronto, o que é que eu vou dizer para além daquilo que já foi dito pela Ana Paula Gil? Realmente nós em Portugal, pronto, somos um país familialista, não é? Que a família digamos, se não fosse a família, quem seríamos nós, basicamente, que é no fundo quem é que nos pagava a casa, a renda, enfim, as propinas dos netos, as escolas dos filhos, são os avós, etc. Pronto, e na crise, na grande crise de 2008, não é? Se não fosse estes avós, não é? As reformas parcas destas pessoas, o que seria de nós, não é? E se calhar o que foi de nós mesmo, que somos assim pessoas muito, como é que eu vou dizer, não exteriorizamos muito as nossas necessidades, não é? Como os outros países, como em Espanha, etc., que as pessoas vêm para a rua e fazem manifestações e debatem os temas e são muito mais ativistas. Nós voltamos para dentro de nós. E depois, nós profissionais temos de ter consciência disto, isso é que é importante. Nós profissionais não podemos diabolizar as famílias, dizer que elas não apoiam nada, ou que elas não... Quer dizer, não podemos ter este discurso, devemos ter um discurso ao contrário. Elas já são, já apoiam muito, já fazem mais do que aquilo que é a obrigação delas, e são, se não fossem elas como recurso para responder a estas situações, então o que seria das pessoas mais velhas e dos outros, e das pessoas com diagnóstico de deficiência, enfim, e outras situações mais complicadas. Talvez para responder aqui, o que é que nós podemos fazer com as famílias, não é? Temos que fazer ações que as famílias se identifiquem como alguém que as está a ajudar, não é? Políticas amigas das famílias. Envolver as famílias nas decisões, envolver as famílias, fazer com que elas também tenham voz, não é? Claro que cada vez há mais associações, e isso é bom, de defesa dos direitos das famílias, não é? Nós, eu e a Paula, há 2 anos fizemos um estudo sobre
as políticas informais, os cuidados informais, e realmente eu fiquei surpreendida com a quantidade de associações de famílias e de familiares cuidadores que existem em Portugal. Talvez por isso, dessa dispersão, nós não temos visibilidade. Se calhar devíamos ter uma grande, não é, poderosa associação dessas famílias. Em termos dos profissionais, talvez tenham que trabalhar com as pessoas, não ajudá-las a compensar esse peso que têm e essa responsabilidade que têm, e não culpá-las. É? Isso é que eu às vezes vejo. Por exemplo, eu agora quero contar aqui uma coisa, que eu tive um caso de um profissional que trabalhava num hospital, que o familiar não queria levar, entre aspas, a sua mãe ou o seu pai para casa, e ele disse: se não levar o familiar para casa, chamamos a polícia. Ora, isto é inadmissível, não é? É claro, nós podemos desculpar, o profissional estava em burnout, que também acontece, ou que não estava, e que estava com uma má prática, etc. Mas, na verdade, nós temos de ter muita atenção a este tipo de situações, quer dizer, isto é inaceitável. Portanto, as pessoas não são obrigadas a cuidar uns dos outros, nós não estamos nesse nível, não estamos... Apesar disso estar, enfim, porque está escrito na Constituição, ou está escrito na lei da família, etc. Mas não é por lá está escrito que isso acontece, porque tem a ver com estas, como começamos a sessão, com um conjunto de circunstâncias, não é? Mais estruturais que interferem nessa dimensão. E aquilo que eu, enfim, podemos discutir sobre isso, é que realmente se crie grupos de autoajuda das famílias, também para elas ganharem consciência de que a função que elas estão a fazer é muito importante e têm que ser respeitadas por isso. Têm que ter voz. Não é? Dar voz às famílias é muito importante. E pronto, assim me calo. Muito bem. Bom, eu se calhar dava por terminada esta sessão, bastante interessante. Discutiram-se aqui aspectos extremamente relevantes, não é? Certamente que muitas questões ficaram por responder e por refletir, mas também é um pouco esse o objetivo destas sessões, é deixar pistas para futuras reflexões e para aprofundamento das reflexões que se fizeram. Agradeço a todos e a todas os intervenientes, em particular às oradoras. Bom, Obrigada a todos. E fiquem bem e tenham um resto de tarde, Obrigada. um bom resto de tarde. Obrigada.